Vai começar uma Mentoring Class, uma Masterclass do Mentoring Team. Iniciativa SECT Alagoas, FAPEAL, Senai, impulsionando o empreendedorismo e a inovação. Olá, eu sou Mauri Nogueira, PhD em Ciência da Computação e mentor de Tecnologia da Informação do Mentoring Team, que é a iniciativa SECT Alagoas, FAPEAL e Senai. E você está no Mentoring Class. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem relevante para quem é desenvolvedor e para quem não é. Vamos falar sobre metodologias ágeis. Você provavelmente já deve ter ouvido falar em algum lugar sobre Agile, metodologias ágeis, métodos ágeis ou algo parecido. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Vamos falar um pouco sobre quais os problemas que as metodologias ágeis resolvem, o que são as metodologias ágeis, as vantagens da gente usar as metodologias ágeis e alguns exemplos e princípios também dessas metodologias. Então, vamos imaginar o seguinte, para começar a entender o que são metodologias ágeis, vamos lembrar sobre como era feito todo o processo de desenvolvimento de software, lá no tempo dos antigos Incas, Maias e Astecas. Nesse tempo, o pessoal fazia uma coisa chamada cascata, desenvolvimento em cascada. Como é que era feito isso? Era feito um levantamento de todos os requisitos logo no início do projeto. Então, o cliente ele precisava, por exemplo, saber tudo o que ele queria, tudo que ele ia precisar, tudo que ele não ia querer, e tudo isso era detalhado em um contrato bem longo. Isso aí você já deve imaginar que deu muito problema. Então, o cliente ele tinha que identificar, por exemplo, quais eram os requisitos funcionais, os requisitos, por exemplo, relacionados à tecnologia que ia ser adotada para desenvolver aquilo, quais eram os requisitos não funcionais, que são os requisitos particulares de cada negócio. Então, era feito um contrato bem longo e um contrato que a gente chama de contrato de escopo fechado. Então, inicialmente, o cliente ia precisar ter uma ideia bem consistente de tudo aquilo que ele queria contratar, porque ele ia pagar por aquilo, ele ia fazer um contrato fechado com aquilo, ia colocar tudo de uma vez para o desenvolvedor fazer. E aí, quando é que ele ia ter o retorno disso aí? Ele ia ter o retorno assim que o desenvolvedor terminasse tudo. Terminando tudo, ele chegava para o cliente e dizia, terminei, tá aqui o que você me pediu. Será que isso dava algum problema? Pois é, isso dava muito problema, porque chegava lá um sistema que na cabeça do desenvolvedor ou da empresa que ia prestar aquele serviço era uma coisa, só que o cliente tinha uma expectativa completamente diferente e às vezes havia alguma certa falha na comunicação. Por quê? Porque desenvolvedores e pessoas de negócio nem sempre conseguem falar a mesma língua, para não dizer quase sempre. Então, o que são as metodologias ágeis? As metodologias ágeis, elas são uma forma de resolver grande parte desses problemas. Você usando metodologia ágil, você vai, por exemplo, fazer entregas periódicas. O cliente ele vai participar de todo o processo de desenvolvimento para validar cada pedacinho daquele sistema e garantir que aquilo vai suprir as necessidades dele e vai atender às suas expectativas. Então, em todas as etapas do processo de desenvolvimento ágil, o cliente participa, o cliente vai opinar e, por acaso, pode acontecer de, eu identifiquei uma nova demanda, eu identifiquei que eu não quero mais uma coisa, eu preciso de outra coisa. Então, tudo isso vai sendo acordado ao longo do processo de desenvolvimento. Então, a gente tem prazos menores, entregas mais frequentes e uma participação ativa do cliente em todo o processo de desenvolvimento. Então, quais são as vantagens de eu estar utilizando uma metodologia ágil? Então, existe um conjunto de práticas que orientam o desenvolvimento ágil e o desenvolvimento ágil hoje em dia é meio que um padrão da indústria. Então, as pessoas que desenvolvem software, seja elas freelancers, pessoas físicas, pessoas jurídicas ou até mesmo uma fábrica de software, todas elas têm nos seus processos uma ou mais metodologias ágeis. Essas metodologias elas podem ser combinadas entre si. Mas por que a gente diz metodologia ágil? É porque eles vão desenvolver mais rápido? Quer dizer que o desenvolvedor ele vai trabalhar correndo, ele vai trabalhar de manhã, de tarde, de noite? Não é bem por aí. Quando a gente fala em agilidade, a gente fala em agilidade na entrega. Então quer dizer que a percepção de valor do cliente vai ser constante. Então, durante todo o processo de desenvolvimento, o cliente vai estar recebendo coisas, validando coisas e testando. Mas você deve estar se perguntando, mas por onde começar?
existe uma maneira certa de desenvolver usando uma metodologia ágil ou não? Ou eu começo de qualquer forma? Então, isso vai variar de acordo com a metodologia que você for utilizar, porque existem várias e a gente vai falar de algumas aqui durante a nossa aula. Então, para a gente pensar sobre o que são metodologias ágeis, a gente tem que pensar primeiro nos valores. Então, o que são os valores ágeis? Os valores ágeis, eles são um conjunto de valores, tá? Um conjunto de práticas que orientam o desenvolvimento ágil. Esse conjunto de práticas, ele é uma alternativa, né, aos métodos tradicionais e foram formalizados no Manifesto Ágil, criado por um conjunto de desenvolvedores em meados de 2001. Então, esses desenvolvedores criaram algo chamado Manifesto Ágil, onde nesse manifesto eles identificaram vários gargalos e vários problemas que aconteciam nos modelos tradicionais de desenvolvimento de software e disseram, não, a gente precisa adotar melhores práticas e vamos colocar aqui essas melhores práticas num documento para que toda a comunidade de desenvolvedores possa se basear e possa contribuir para criar algo bom, algo grande e algo que impacte de maneira positiva essa indústria. Então, quais são os valores do Manifesto Ágil? Então, os indivíduos e as interações estão acima de processos e ferramentas. Então, a prioridade é que pessoas e a interação entre essas pessoas. Não quer dizer que processos não vão existir, não quer dizer que ferramentas não vão existir. Eles vão sim, só que a prioridade sempre serão as pessoas e a comunicação, a interação entre elas. Outro princípio, outro valor, na verdade, software funcionando é mais importante do que uma documentação abrangente. Não quer dizer também que eu não vou documentar o meu software, eu preciso documentar. Mas aí a gente prioriza, né, o software funcionando. Por quê? O cliente ele precisa perceber o valor daquilo. Se ele está pagando por uma coisa, ele não pode esperar 6 meses para usar. Então ele tem que testar minimamente aquilo e o ideal é que ele teste exaustivamente e use e valide aquilo que foi desenvolvido. Outro valor é a colaboração com o cliente acima da negociação de contratos. Não quer dizer também que não vão haver contratos. Esses contratos eles sempre vão existir. Só que é importante manter um clima, manter um ambiente de colaboração, onde o desenvolvedor trabalha em parceria com o cliente. E o cliente também. Não adianta dizer que eu contratei uma empresa, contratei um profissional que usa metodologias ágeis, então ele vai fazer tudo sozinho, porque não funciona assim. O cliente precisa participar ativamente do processo de desenvolvimento, até para validar e também, de repente, pedir uma alteração, sugerir alguma mudança, certo? E o quarto valor é responder a mudanças está acima de seguir um plano. Então, a gente vive num ambiente dinâmico, um contexto dinâmico, e é muito importante que a gente possa responder a essas mudanças de maneira também muito dinâmica. Então, o Manifesto Ágil, pautado nesses 4 valores, ele tem 12 princípios. E quais são esses princípios? Então, satisfazer o cliente, dar boas-vindas à mudança. Então, no processo tradicional de desenvolvimento, eram contratos de escopo fechado, onde não havia espaço para mudança. Era assim, um contrato, uma sentença. O cliente falou, pagou por aquilo, eu só vou entregar aquilo. Se ele quiser uma mudança, uma alteração, como é que era feito? Então, ele vai negociar um novo contrato. Então, outro princípio é entregar resultados com frequência. Trabalhar como um time, não apenas como um grupo de pessoas reunidas. Motivar as pessoas, onde cada pessoa dentro de um time, ele vai executar, vai fazer, vai trabalhar com aquilo que gosta, com aquilo que se identifica. Então, outro princípio, comunicação face a face é preferida em relação a qualquer outro tipo de comunicação. A equipe ela pode utilizar redes sociais, ela pode utilizar e-mails, mensagens eletrônicas, telefone, mas nunca isso vai ser mais valoroso do que a interação face a face. Então, é importante também manter um ritmo sustentável. Como assim? Não quer dizer que porque o desenvolvimento é ágil, que os desenvolvedores eles vão trabalhar de madrugada, à noite. Então, é preciso que seja feito o processo de desenvolvimento, todo ele, de uma maneira sustentável. Então, vai ter hora de chegar, vai ter hora de sair, vai ter as horas dedicadas a cada projeto.
Então, a qualidade é outro ponto muito levado em conta no desenvolvimento ágil. Então, o software ele vai ser desenvolvido com rapidez, mas não significa que por ser desenvolvido rápido ele vai deixar de ter qualidade. A qualidade é um fator muito importante, inclusive para garantir a satisfação do cliente e para evitar muito retrabalho. Manter as coisas sempre simples. Então, não adianta você fazer algo muito mirabolante. Você pode simplesmente fazer as coisas, validar aquilo com o seu cliente e, no futuro, quem sabe, melhorar aquilo, otimizar. Até para garantir um ritmo consistente e sustentável das entregas. Os designs têm que ser evolutivos. Não adianta você desenvolver uma solução pensando que essa solução vai ser imutável, que ela nunca vai mudar, que ela sempre vai ser desse mesmo jeito, sempre vai funcionar da mesma forma. Imagine, por exemplo, imagine que você faz um sistema onde o usuário ele vai se cadastrar com base no número de telefone. Hoje o número de telefone no Brasil recebeu um dígito a mais. E aí, será que vai ser sempre assim? Então você tem que pensar em mudanças, em adaptabilidade. E o seu sistema ele tem que ser aderente a isso, ele tem que suportar esse tipo de mudança e qualquer outro tipo de mudança, inclusive para um outro desenvolvedor que vai pegar aquele sistema e vai colocar um novo módulo, vai incrementar e assim por diante. Então, a gente precisa refletir regularmente sobre o processo, sobre o que se está fazendo e analisar de que formas pode se melhorar de maneira contínua. Então, como implementar os princípios ágeis, né? Como implementar metodologias ágeis. Não existe uma única maneira, não existe uma única forma de você fazer a implementação de uma metodologia ágil. Existem várias abordagens e a gente pode considerar cada abordagem dessa como sendo uma ferramenta. E a gente vai identificar, dentro das nossas necessidades, qual vai ser a ferramenta que melhor vai nos atender. Então a gente vai identificar se tem uma metodologia que é mais aderente ou não às nossas necessidades. Então, de maneira resumida, a essência é a mesma, mas a forma pode mudar. Então, para que você escolha adequadamente qual metodologia ágil é mais adequada para você, você precisa conhecer algumas delas. Em relação a essas metodologias, elas podem ser mais prescritivas ou menos prescritivas. Como assim prescrição? Prescritiva. Então, essas metodologias, elas têm padrões, elas têm processos internos que elas vão dizer, olha, você precisa fazer as tarefas, as atividades de determinada forma. Você precisa se comunicar com a equipe de determinada forma. Então, só vai ser considerado, por exemplo, um Scrum se você fizer A, B, C e D. Mas não significa que você precisa usar o Scrum puro, como dizem por aí. Você pode simplesmente, não, eu vou adaptar, vou usar um pedaço do Scrum e vou usar um pedaço de uma outra metodologia para as duas juntas atenderem a minha necessidade. Isso é perfeitamente possível, perfeitamente viável e também recomendável. Falando de Scrum, o que é o Scrum? O Scrum é uma metodologia ágil que prioriza a gestão e o planejamento de software. Então, no Scrum, a gente pega um projeto grande e divide ele em pedaços. Então, esses pedaços fazem parte de ciclos. E esses ciclos, eles vão fazer parte, digamos assim, de etapas do desenvolvimento. Como assim? Parece complicado, mas não é. Imagine o seguinte, você vai desenvolver uma calculadora. Vamos pegar um exemplo bem simples. Você tem uma equipe de desenvolvimento de software para desenvolver uma calculadora. E aí você vai utilizar o Scrum para fazer isso. Você tem o seu time e aí você vai dividir esse seu projeto grande de calculadora em pequenas etapas. Você vai dizer assim, olha, eu vou colocar a divisão, adição, subtração, multiplicação. Certo? Certo. Além de ter as operações, eu vou ter que ter a interface gráfica da minha calculadora que vai rodar no dispositivo Android e no dispositivo iOS. Aí eu já estou aumentando um pouquinho a complexidade. Então, veja que eu dividi essas tarefas. Como é que eu vou começar? Por qual delas eu começo? Quem é que vai dizer isso? Quem vai dizer isso é a pessoa que está pagando você para fazer essa calculadora. Então, vamos supor que para ela a multiplicação é a operação mais importante e ela quer que você comece pela multiplicação. Você vai começar o desenvolvimento por essa multiplicação e vai colocar dentro de um ciclo de desenvolvimento, de um ciclo, um pedacinho de tempo lá, que normalmente dura uma semana e a gente chama de sprint. Então, digamos que na primeira sprint você vai desenvolver a multiplicação. Por quê? Porque essa função é mais importante para o seu cliente. O cliente, ele recebe um papel
E esse papel normalmente a gente chama de dono do produto, né? Product Owner. E é ele que vai avaliar, por exemplo, vai avaliar se o seu produto, o que você está desenvolvendo, ele faz sentido para ele, se é da forma que ele quer, se é da forma que ele necessita. Então, existe uma equipe de desenvolvedores no Scrum, existe um gestor, né, o Scrum Master, que ele vai gerenciar essa equipe de desenvolvimento. O Scrum Master, juntamente com a equipe de desenvolvimento, vai definir, por exemplo, o grau de dificuldade de cada tarefa, para garantir que tarefas mais fáceis, elas podem ser, por exemplo, feitas em conjunto. Uma tarefa mais complexa vai demandar um pouco mais de tempo. Então, tudo isso é feito uma divisão dentro do Scrum para que essas tarefas elas sejam alocadas de maneira equivalente, por assim dizer. Então, o Scrum ele tem vários papéis, eu citei algum deles. Ele tem várias formas de acontecer, então a gente tem no início da semana uma reunião onde vai ser definido o backlog, que é a lista de tarefas, do produto, que é o geralzão. A gente tem o backlog da sprint. Como assim, do produto e da sprint? Vamos lembrar da calculadora. A calculadora é um produto inteiro, então eu vou ter o backlog do produto. Imagine que eu vou começar a desenvolver a calculadora pela parte de multiplicação. Então a primeira sprint vai ser envolvendo multiplicação. Então, o backlog da primeira sprint vai ser multiplicação. E aí, nas semanas seguintes, eu vou desenvolver as outras operações. E aí vai ter reuniões diárias para saber o que foi feito hoje. Houve algum gargalo no desenvolvimento, alguém está com alguma dificuldade, está tudo ok, está tudo certo, então vamos passar para a próxima sprint. E o cliente ele vai participar ao final de cada sprint para validar, para saber se aquilo que foi desenvolvido atende à necessidade dele ou se ele sugere, por exemplo, alguma mudança. Então, assim, de maneira bem resumida, um resumo do resumo do resumo, ao final da sprint toda, né, o desenvolvimento todinho, o final da sua metodologia Scrum, vai ser feita uma reunião de retrospectiva para saber o que é que pode melhorar, o que é que não pode, como é que foi a entrega e o cliente recebe aquele produto dele. Isso é uma maneira bem resumida, bem simples. Mas o que quero que vocês entendam é, o Scrum ele vai focar no time, ele vai focar nos projetos e nas tarefas desses projetos. Então é uma maneira que funciona muito bem, é uma metodologia ágil que funciona muito bem para times de desenvolvimento de software, por exemplo. Existem outras. E dentre essas outras, eu vou citar um exemplo que é muito utilizado na administração, que é o Kanban. Então, como é que o Kanban funciona? O Kanban, ele não fala do planejamento e ele não aborda a prática. O Kanban, ele tem como objetivo visualizar o fluxo de trabalho. Então, o Kanban, ele é uma metodologia que prima pela gestão à vista. Você bate o olho num quadro e você vê, por exemplo, o que você está fazendo, o que é que a equipe está fazendo, o que é que a equipe tem para fazer, o que é que a equipe está impedido, ou seja, atividades que dependem de outras pessoas, ou que alguém está encontrando alguma dificuldade e está lá como impedido, e o que é que foi finalizado. O Kanban, ele tem alguns princípios, mas ele é bem menos prescritivo que o Scrum, por exemplo. Então, você pode usar os dois de maneira combinada? Pode e deve, dependendo do seu contexto. O Kanban, ele prioriza que o trabalho dele deve estar sempre visível. A pessoa bate o olho e vê um quadrinho. Você já deve ter visto por aí, se você teve a oportunidade de ir em algum escritório, alguma fábrica de software, uns post-itzinhos colados na parede e os nomes assim, to do, né, fazer, fazendo, feito e impedido. Você pode adicionar mais quadros, você pode reduzir, isso vai depender do seu contexto. Mas tem alguns princípios também. Por exemplo, não dá para ter muita coisa a fazer no Kanban, porque a metodologia ela entende que se você tem 10 atividades para fazer, ou fazendo, você não vai conseguir priorizar todas elas. Então, o ideal é que você tenha pelo menos 3 coisas ao mesmo tempo, no máximo. Então, o ideal é você tenha muita coisa em feito, nada em impedido, fazendo até 3 coisas, e aí você vai gerindo as suas atividades de uma maneira bem sustentável e qualquer pessoa que chegue lá para olhar o seu quadro de atividades vai conseguir enxergar. Isso é muito bom para a comunicação entre equipes que estão trabalhando no mesmo projeto, por exemplo. Então, através do Kanban eu consigo medir e gerenciar o fluxo de entrada e saída das coisas e também eu consigo medir, por exemplo, quanto tempo eu levo para fazer cada coisa. Isso daí é uma metodologia ágil que é bem menos prescritiva, é bem mais simples, muito útil. Não é a única,
Scrum também é uma outra metodologia que é bem mais prescritiva, só que eu quero deixar claro para vocês que não existem 1, 2, 3, 5, 10. Existem inúmeras metodologias, existem as mais tradicionais, existem as que são mais bem documentadas, mas você vai ter que escolher dentre as metodologias qual é a que faz mais sentido para o seu contexto. E uma dúvida que pode estar surgindo aí na cabeça de vocês é a seguinte: tá, mas metodologia ágil, eu só posso usar no contexto de desenvolvimento de software ou eu posso fazer para outras coisas? Eu posso fazer para tudo. O que vai variar é se faz sentido ou não para o meu contexto. Por exemplo, o Kanban. O Kanban é muito utilizado na área da administração, por exemplo. Você bate o olho e você vê, gestão à vista. É um princípio que veio da administração. Então é muito interessante que você estude, se aperfeiçoe, analise o que faz sentido ou não para o seu contexto e, se possível, adote uma metodologia ágil que vai te ajudar bastante no seu dia a dia. Então, pessoal, esse foi mais um Mentoring Class. Eu sou Mauri Nogueira, mentor de tecnologia da informação do Mentoring Team. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Essa foi mais uma Mentoring Class.